Bom, pessoal, circula por aí na internet uma foto na tal da Cimeira, que é uma reunião feita pela OTAN em Vilnius, a a capital da Estônia. É, assim, tem uma foto em que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, aparece assim isolado. Tá todo mundo conversando ali entre os vários mandatários ali e ele assim meio que perdido. Essa foto foi vista por alguns analistas internacionais como sendo uma prova de isolamento do Zelensky. Isso pode ser uma boa notícia porque pode ser que estejamos no começo de uma possível negociação para que a guerra termine. A Europa seria fundamental para toda a Europa que para a Ucrânia principalmente, que essa guerra terminasse, economizássemos esses milhões de mortos e as tragédias que a guerra promove. Me pareceu assim muito simbólico essa foto do Zelensky bastante isolado dos outros mandatários ali. E ele até recebeu uma reprimenda do ministro das Armas, eu acho que é esse o cargo, ministro das Armas do Reino Unido, repreendendo ele, porque ele estava muito queixoso, né, porque que ele deveria ser mais agradecido, a Ucrânia deveria ser mais agradecida pela ajuda que a OTAN está lhe prestando. Olha só que curioso, né? A OTAN instigou a Ucrânia a entrar nessa guerra sem condições de vencer a Rússia, porque a Ucrânia não dá conta de vencer a Rússia, embora fosse um dos melhores exércitos da Europa, mas é que a Rússia é muito forte. A Rússia fez mais, eu estava vendo um dado outro dia, mais de 200 guerras de história a Rússia tem. Então vencer os russos numa guerra é muito difícil, é praticamente impossível. E basta ver como a Ucrânia está padecendo, mesmo tendo o apoio de toda a OTAN. E ele reclamou e recebeu a reprimenda. O Biden disse que não, que ele vai entrar no caminho e tal. Aquela enrolação que eles fazem, né? E a Ucrânia tem que estar agradecida a eles, porque eles é que colocaram a Ucrânia na guerra, instigaram, enfiaram a Ucrânia na guerra, e agora ainda querem que a Ucrânia fique agradecida pela ajuda, que não é uma ajuda, que na verdade quer só estender esse sofrimento da guerra no tempo. Porque mesmo com o apoio da OTAN, eu vejo que é praticamente impossível a Ucrânia vencer essa guerra. É praticamente impossível a Rússia perder essa guerra, porque para a Rússia se trata de uma guerra existencial, porque os russos entendem que está em jogo a própria sobrevivência da Rússia como país, porque a OTAN quer destruir a Rússia, quer dividir a Rússia em vários pedaços, em vários países, né? Dividir. Assim como foi feito na América Espanhola aqui, que a Gran Colômbia foi dividida entre vários países, por isso tem, acho que tem pelo menos 10 países na América do Sul, só na América do Sul, América Central, que falam espanhol. Por quê? Porque foi todo dividido. O que não aconteceu conosco no Brasil. O Brasil conseguiu continuar intacto. Bom, mas enfim, voltando à questão da Ucrânia. Então, para a Rússia percebe essa guerra como uma sobrevivência da Rússia enquanto país. E quem foi, muitos, quando aconteceu a história do Prigozhin lá, que rebeldia e tal, de que o Putin caísse, e, na verdade eu acho que nem seria um bom negócio para os desejos do mundo ocidental que o Putin caísse, porque o Putin parece ser o mais moderado entre toda a turma que manda no governo, porque se o Putin caísse,
possivelmente não existe garantia, e possivelmente aconteceria, de que o que subisse no poder para substituir Putin, e seria muito mais radical do que o Putin. Então, não seria um mau negócio, não é um mau negócio o Ocidente querer tirar o Putin. Ah, é autocrata, não sei o que. Pô, é autocrata, que já está há 20 anos no poder e não parece que vai sair tão cedo. Mas enfim. E a Europa, toda democrática, está se destruindo nesse choque. E o interessante, como o povo europeu, que é um povo mais letrado, que lê muito. Eu morei em Madrid, na Espanha, e é muito comum eu morei lá há 9 anos, é muito comum você estar no metrô, no ônibus, o povo lendo. Existe o hábito da leitura, de ler diariamente, as pessoas lêem muito. Quem lê mais, aprende mais, que é uma das formas mais importantes de aprendizado é a leitura. Então, esse povo culto, que o povo europeu é culto, mas tem uma classe governante que é extremamente ruim. Eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa não temos grandes líderes políticos como já tivemos no passado. Hoje eu vejo, por exemplo, Putin na Rússia como sendo um grande estadista. Estadista não quer dizer necessariamente boa pessoa, quer dizer que ele sabe fazer a leitura de conjuntura do que interessa para o país dele. Esse que é um bom estadista é esse. É isso. Não é aquela pessoa agradável que você quer para genro, ou para namorado, ou para namorada da sua filha, e por aí vai. Ou para namorada da sua filha. Um estadista não quer dizer necessariamente boa pessoa. Quer dizer que ele sabe ler o momento e sabe buscar o que é melhor para o seu país. Isso acontece com o Lula no Brasil também, atualmente. A gente tem sorte de ter o Lula no Brasil. Mesmo quem não gosta do Lula, odeia o Lula à vontade. Mas o país já está começando a entrar na linha de novo. Enquanto o outro aí era só destruição. E o interessante é que tem gente que está vendo destruição agora. Para você ver como é que as pessoas andam da cabeça ruim, fora do lugar, com o sinal trocado. Então o que acontece? Hoje eu vejo o Putin, o Lula no Brasil, no México Andrés Manuel López Obrador, que é um estadista, está conseguindo levantar o México economicamente, protegeu a energia do povo mexicano, ou seja, o petróleo, gás, essas coisas do... Gás eu acho que o México não tem tanto, mas... Assim, enfim, toda a estrutura de energia do país. E ele fez uma jogada muito inteligente que trouxe para si os militares, dando cargo importante para os militares. Mas não para cortá-los ou corrompê-los, como foi feito aqui no Brasil, mas de tê-los próximo. Se bem que o exército mexicano não tem tradição de armar golpes, mas para prevenir. Né? Porque todos os países onde os presidentes faz uma certa nacionalização e busca os interesses energéticos do seu país, ele sofre golpes. Foi o que aconteceu, o que levou ao assassinato de Getúlio Vargas, ou ao suicídio, né, do Getúlio Vargas, porque ele foi tão pressionado que cometeu suicídio, conta a história oficial, por causa da Petrobras. Ele estava armando a Petrobras como a empresa de energia do Brasil, tanto que permanece até hoje. Apesar de um monte de vigaristas que entraram lá e tentaram destruir a empresa como empresa nacional, não conseguiram. Então, e na China a gente tem o Xi Jinping. E na China, aliás, é muito difícil um cidadão que não seja brilhantemente capacitado chegue à presidência da República. Apesar de não ser uma democracia nesses moldes que a gente conhece aqui. E eu escuto, eu não conheço muito, mas eu escuto falar muito bem do Jojobo, me parece que ele chama, Jokobo, é o presidente da Indonésia. A Indonésia também que está se transformando numa grande potência mundial.
A Indonésia, aliás, é o país muçulmano, o maior país muçulmano da Terra. É o país onde tem mais muçulmanos. Como o Brasil é o maior país católico do mundo, ainda é, eu acho, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Voltando à questão dos europeus. Então, a Rússia vê essa guerra como uma sobrevivência. Não vai perder. E quem está se lascando muito é a Ucrânia, claro, é a que mais está se lascando, e os europeus. A Alemanha está se autodestruindo a sua empresa, as suas empresas, porque depende muito do gás russo que eles recebiam barato e que agora já não recebem porque se meteram nessa guerra a mando dos Estados Unidos. E é interessante que internamente muita gente na Europa considera Putin mal, Putin inimigo, não consegue fazer essa leitura porque a propaganda de que eles estão pela democracia, pela liberdade, porque a propaganda, quando é feita para defender internamente nos países, defender um regime autoritário ou mesmo um regime autocrático, já tem muito poder. Imagina uma propaganda que é feita em nome da democracia e da liberdade, como é feito na Europa, embora os resultados práticos para a economia europeia tenham sido o desastre mais absoluto. E se eles não mudaram a postura, e eu acho que a essa altura, de repente, se eles pedirem, o Putin de repente ainda faz um acordo. A Europa teria que fazer um acordo com a Rússia, não tem jeito. Eles não têm como sobreviver com economia forte se não tiver com as, a energia, o gás, o petróleo russo. Porque eles continuam, na verdade, comprando petróleo russo. Só que pela mão dos indianos e pagando mais caro por isso, né? E pareciam inteligentes, né? Não tem nada de inteligente numa estratégia desse. E estão comprando gás dos Estados Unidos 5 vezes mais caro do que pagavam para a Rússia. E diz a propaganda para o cidadão comum europeu de que eles estão sabotando, não é aquela, fazendo sanções, né, à Rússia. Quando, na verdade, cada vez que eles fazem as sanções querendo derrubar a economia russa, na verdade, eles estão derrubando a si próprio, porque a economia europeia depende muito mais da energia barata da Rússia do que a Rússia depende de vender para a Europa. Porque eles, arrogantes como sempre, né, pensavam, pô, eles não vão vender, os russos não vão vender para a gente, eles vão se lascar. Mas, na verdade, é que parece que o Putin, já esperando isso, já preparou muito bem, aí o estadista outra vez, preparou muito bem a Rússia para esse embate. E passou a vender para a China e para a Índia tudo o que eles não vendem para os europeus. É interessante como os russos souberam se posicionar muito bem. Porque já desde os anos 90, quando derrubaram a ex-União Soviética, e continuou a expansão da OTAN, que deveria ter caído, deixado de existir com a queda do Muro de Berlim e a queda do regime soviético, eles já, se fosse verdade, a história de que a OTAN existe como um exército de defesa para se defender da ex-União Soviética e do comunismo, como o comunismo deixou de existir, teria que ter deixado de existir também a OTAN. Assim como deixou de existir o Pacto de Varsóvia, que era o lado contrário para se defender da OTAN. Putin, inclusive, se propôs a entrar na OTAN, não quiseram de jeito nenhum deixar ele entrar, e ele percebeu, porque o cara é esperto. Putin é tudo. Será uma pessoa, a pior pessoa do mundo, será um malvado, será isso, será o que o pessoal quiser que seja.
mas burro ele não é. E é um grande estadista. Então preparou o país dele para esse embate. E por isso não está sofrendo com tanto quanto poderia estar sofrendo com essa guerra. Tanto que os europeus é que estão sofrendo muito mais quando impõem as sanções deles, porque ficaram mal acostumados, né, de viver o mundo com sanções. Isso para fazer o jogo dos Estados Unidos. E, e a Rússia está sendo apoiada por trás pela China, porque a China sabe que a próxima vai ser ela, porque se a Rússia perde essa guerra na Ucrânia, a, a China já vê que ela é a próxima. E está saindo a jogada um pouco ruim para os Estados Unidos e para os europeus, porque eles queriam usar a, a, a Ucrânia para desgastar a Rússia, e está acontecendo o contrário. Os russos é que estão desgastando a Europa e até o armamento dos Estados Unidos está baixando. Por quê? Porque os russos estiveram muito bem preparados. E os chineses lá do outro lado pensam que a qualquer momento eles vão usar, Estados Unidos e Europa vão usar a Taiwan como tem usado a Ucrânia para fustigar a Rússia, vai usar Taiwan para fustigar a China. Claro que com a história de que a democracia, pela liberdade e todo esse bafafá que a gente conhece por aí. Porque apesar do discurso da democracia e da liberdade, o que os Estados Unidos geralmente impõem quando vão a promover guerras em outros países é a miséria, é a destruição. Mas tudo isso com a capa de generosidade que vai libertar aquele povo. Como libertar o povo iraquiano do malvado Saddam Hussein, ou libertar o povo líbio do malvado, aí eu esqueci que era o malvado que tinha lá, que eles mataram, Muammar Gaddafi, né, da Líbia. Pode ser que, com certeza que Muammar Gaddafi e Saddam Hussein provavelmente não eram as melhores pessoas do mundo, mas eles sabiam comandar o país deles. Assim como quem está em Washington e Bruxelas e todas as capitais europeias também não são as melhores pessoas do mundo, muito pelo contrário. Agora estão, além de não serem boas pessoas, está acrescidos também de incompetência. E é essa incompetência e falta de visão de estadista que está levando a Europa à destruição. Parece que a última estadista que esteve pela Europa foi Angela Merkel. Foi só Angela Merkel deixar a Alemanha sucumbiu aos desejos dos Estados Unidos de cortar relações comerciais com a Rússia. É complicado, pessoal. O futuro da Europa é lamentável. E é uma pena para os europeus, embora o cidadão comum não tenha culpa das, das, das sacanagens que os líderes fazem, mas eles vão pagar caro pela incompetência dos líderes europeus, porque além de pessoas perversas como Putin ou como provavelmente o Xi Jinping são, eles são incompetentes, irresponsáveis e provavelmente vão abandonar. Parece que já começou o distanciamento, né, dos Estados Unidos em relação ao moleque que eles usam para afrontar a Rússia, ao Zelensky, né? E para isso estão destruindo um país inteiro. Não importariam em destruir o mundo. Aliás, isso não está fora de cogitação. Esse pessoal é louco. Quem comanda os Estados Unidos atualmente é uma gente irresponsável, fanática e provavelmente até doente da cabeça. A gente vê por aí como o próprio Biden anda um pouco
aéreo. Mas não é incomum a gente ver notícias na mídia ocidental de que Putin deve estar com uma doença gravíssima, que Putin é isso, que nada. Putin está na sua melhor saúde. Pode ser que, e provavelmente seja, Putin não seja uma boa pessoa, mas é um estadista, talvez o maior que a gente tenha na atualidade. Isso não quer dizer concordar plenamente com ele, mas de uma coisa a gente tem que saber: Putin defende o país dele, como os outros não sabem fazer.